Olá, minha gente, Igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amigos, aqueles que têm nos assistido pelo YouTube ou pelo WhatsApp, um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. Eu quero ler com vocês os 10 cuidados de Romanos 16, de 1 a 6. Tá pensando na semana, o que nós podemos fazer nesses tempos, né? E me veio à mente algo que eu já preguei, mas que eu queria compilar aqui, algo bem rápido, como nós temos feito, 10 a 12 minutos, para falar dos 10 cuidados de Romanos 16, de 1 a 6. Respondendo aquela pergunta, o que nós podemos fazer hoje, atualmente, principalmente em relação à pandemia. Romanos 16, de 1 a 6 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. E logicamente que esse texto vai até o versículo 16. Até o versículo 16, de 1 a 16. Eu queria citando aqui, conforme a gente fosse conversando. Em primeiro lugar, eu acho que o primeiro cuidado que nós devemos ter em tempos de pandemia é o de proteção. Versículo 2 aí diz que Paulo pediu para que recebessem bem a Febe, porque ela o ajudou, porque ela foi protetora de muitos. Então, a nossa primeira ideia aqui é que nós devemos proteger-nos uns aos outros. Protegermos-nos uns aos outros. Dar apoio, dar carinho, afeto, misericórdia uns aos outros. Em segundo lugar, ainda no versículo 2, ela também fala da Febe como sendo alguém que cooperou, Cooperou, ajudou, cooperou. Então, se tudo que vim de vós e que vocês precisarem, ela que foi a protetora, que foi a cooperadora, podem acolher, porque essa mulher é uma mulher de valor. Interessante a gente pensar num momento desse em proteção e cooperação, porque normalmente nós não tínhamos tempo para pensar nisso. Levávamos a nossa vida de forma muito abrupta, da mesma forma como chegou a pandemia. Versículo 4 um terceiro cuidado, arriscar-se ou dar a vida, sacrificar-se. Versículo 4 diz, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Fico pensando, por exemplo, na Itália, onde morreram mais de 5.000 padres que iriam fazer extrema-unção nos hospitais, porque não tinha ideia ainda do que era a doença, do que era a Covid-19, e que perderam as suas vidas, sacerdotes, por amor ao reino, por amor às pessoas, Não vamos discutir aqui teologia, mas vamos discutir a ação misericordiosa desses sacerdotes em relação às pessoas que tanto precisavam naquele momento. Então, arriscar ou dar a vida, sacrificar-se pelos outros, que nós podemos fazer isso também. Em quinto lugar, o versículo 5 aqui fala de saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai a igreja que se reúne na casa dele. Nós abençoarmos a casa de cada irmão nosso, daqueles que precisam nesse momento do nosso afeto, do nosso carinho. Quer dizer, nós precisamos abrir o nosso coração e abençoar a casa de cada um deles.
abençoar as suas casas, para que eles sejam abençoados, guardados por Deus e que não temam mal nenhum, porque Cristo está conosco. Versículo 6 fala de servir ou trabalhar. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Olha que cada personagem tem uma qualidade de cuidado, de proteção, de cooperação, de dar a vida, de abrir a casa, de servir e trabalhar, como Maria está falando aqui, que muito trabalhou por nós, que muito trabalhou por vós. Olha que coisa interessante. Versículo 7 vai apontar o sexto cuidado de Romanos: ser companhia na dificuldade. Olha só, meus irmãos, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha só, que coisa, companheiros de prisão. Quer dizer, Paulo estava numa situação terrível, mas tanto o Andrônico como o Júnias eram companheiros de prisão, ficaram na prisão com eles, não tinham voz de prisão para eles, mas eles ficaram com Paulo no sentido de ser companhia na dificuldade, abençoar a vida de Paulo para que Paulo não esmorecesse, para que Paulo continuasse com o seu ministério tão maravilhoso. Versículo 8 vai trabalhar uma ideia do Novo Testamento que aparece em muitos textos. Saudai Ampliato, melhor dizendo, meu dileto amigo no Senhor. Gente, como nós precisamos de amigos nessa hora, que orem por nós, que nos abençoem, que nos liguem, que a gente ligue, que a gente dê uma palavra de conforto, de misericórdia, de alívio. Então seja amigo em todas as horas. Há irmãos, há amigos que são chegados mais que irmãos, diz a palavra. Seja você também um deles. Versículo 13 vai dizer que a gente precisa ser ou se tornar uma família. Versículo 13 diz assim, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha só, Paulo toma aqui emprestado o nome de Rufo e da mãe dele, para dizer que eles são especiais, são como família, como irmão e como mãe de Paulo. Então nós nos tornarmos família nesse momento, orarmos uns pelos outros, agradecermos a vida de uns pelos outros, mostrar mais uma vez afeto, carinho pelo outro, pelo nosso próximo, porque vivemos dias difíceis. Versículo 23, 23, vai falar aqui sobre saudai-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Olha que coisa interessante, versículo 23. Irmãos, hospedar não é fácil. Lógico que agora nós não estamos podendo hospedar ninguém. Mas principalmente aqui, era aquele que hospedava o estrangeiro, a pessoa que não conhecia, que estava com seu coração, sua casa aberta para receber muitas pessoas. Eu me lembro de tantos amigos, irmãos em Cristo, que tiveram essa experiência na vida, de os pais receberem, às vezes, dar o que não se tinha, jantar, almoço, pouso, repouso, mas receber bem as pessoas, hospedar bem. E por último, o versículo 16, que diz, saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saudai a todos com ósculo santo, com um beijo no rosto, com afeto, com carinho. É isso que o apóstolo está escrevendo aqui, com afeto e com carinho. Então, proteger, cooperar, arriscar ou dar a vida, se sacrificar, abrir a casa, servir, trabalhar, ser companhia na dificuldade, ser amigo, ser ou se tornar uma família, hospedar, dar carinho. São dicas do apóstolo Paulo para cada um de nós. Nós podemos fazer quase que tudo isso que o apóstolo Paulo fala aqui, nesses 10 cuidados de Romanos. O único que nós não podemos ser aqui hoje é hospedar. Mas nós podemos hospedar
com a nossa ajuda, ajudando, pegando um pouquinho de cada e ajudando. Cesta básica, leite. Ou essa semana mesmo recolhi uma grana para comprar remédio para uma pessoa da igreja, outra para pagar água e luz. A gente vai hospedando a boa vontade, a misericórdia dos irmãos. Isso é maravilhoso, tá certo, meus irmãos? Vamos procurar ler esse texto do versículo do capítulo 16, do 1 até o capítulo todo. É muito maravilhoso esse capítulo. Ele tem uma doxologia maravilhosa, né? O final do texto do 25 a 27 é maravilhosa. Esse final de texto é um hino de doxologia, de fechamento da carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque o Senhor tem estado com os nossos irmãos. E nós queremos, Pai, como parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, experimentarmos esses 10 cuidados e também vivenciá-los e praticá-los na nossa vida, Pai, para com os nossos irmãos, nossos amigos e os nossos próximos. Tenha, Senhor, misericórdia de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe aqueles com os quais nós temos condições de ajudar, aquilo que para nós tem sido privilégio, Senhor, tem sido privilégio. Muito bom, Pai, nós podermos ajudar com o pouco que nós temos, mas juntando o amor de muitos, a misericórdia de muitos, nós podemos ajudar alguns. Que o Senhor não tire isso jamais do nosso coração. Ajuda-nos, Pai, abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus. Te peço pela nossa igreja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, e te louvamos, Pai, por esse tempo. Mesmo sendo um tempo difícil, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor tem propósito para com tudo, inclusive com esse tempo difícil de isolamento social. Abençoa-nos, Pai, todos. Nós te pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelos profissionais da saúde, em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um grande beijo a todos.